de muita gente. Acho que voltou. Voltou, né? Governador, agora sim, boa noite para o senhor, obrigado por nos atender, está tarde aí já no Egito, não é? Qual que é o balanço que o senhor faz da participação brasileira aí na COP27? Olha, primeiro, boa noite, Diego, Chico, boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. O Brasil fez um esforço grande, eu participei lá no estande brasileiro, nós tínhamos um estande, né, na COP27 dos governadores, dos governos dos estados da Amazônia Legal, dos 9 estados brasileiros que compõem a Amazônia Legal. Do nosso lado, o grande esforço foi para reposicionar ou posicionar um pouco melhor a verdade sobre essas questões ambientais do Brasil e, especialmente, mas eu não falo sobre o Brasil, eu falo sobre Mato Grosso, sobre aquilo que acontece na nossa região, né, o quanto que nós temos de ativos ambientais, o quanto que nós estamos produzindo de forma importante alimentos para o Brasil e para o mundo, contribuindo com esses dois pilares fundamentais que hoje preocupam a humanidade, que é a segurança alimentar e as questões ambientais também da segurança ambiental. Então, essa foi a grande tônica, nós trabalhamos muito para que essa verdade seja conhecida, porque muitas vezes fala-se muito mal do Brasil, né, detona a nossa imagem aí mundo afora, quando o Brasil devia ser reverenciado, nós somos uma potência ambiental e o mundo precisa conhecer mais isso e respeitar a importante contribuição que o nosso país, que a nossa região amazônica está dando para a estabilização do clima e nesse esforço global de reduzir as emissões de carbono. Governador, boa noite. O senhor, o senhor acabou de falar que foi a COP para tentar reposicionar a imagem tanto do Brasil quanto do seu estado, né, para fora, né, do país, mas aqui, enquanto isso, para dentro, aqui na sua área, no seu âmbito de administração, o senhor está tomando, ou está pelo menos defendendo medidas bastante duras para quem faz o desmatamento ilegal. O senhor sugere, inclusive, que quem faz o desmatamento ilegal, quem Chico, pratica eu estou tendo muita esse. dificuldade com a internet, eu não estou conseguindo te ouvir bem. Consegue me ouvir agora, governador? Voltou um pouquinho. Infelizmente, aqui Tá. do Cairo, né, a internet não é uma coisa que está funcionando muito bem aqui e às vezes a gente tem muita dificuldade. Eu queria que o Se senhor você puder falasse, repetir, por favor. eu queria que o senhor falasse dessa sua sugestão de perdimento de terras de quem comete o desmatamento ilegal, que é uma sugestão que o senhor vai estar encaminhando para o Congresso Nacional para que se faça, para que haja uma lei, se não me engano, né? Para que quem faz o desmatamento ilegal perca suas terras. Como seria isso? Chico, Chico, olha só. Primeiro, nós temos que reconhecer que a lei ambiental brasileira, o Código Florestal, é uma das leis mais restritivas que existem no mundo. É uma lei que protege boa parte do nosso bioma amazônico, nós podemos, na região amazônica do nosso país, usar apenas 20% de uma propriedade e preservar 80%. No Cerrado brasileiro, que está grande parte do Centro-Oeste, Mato Grosso, você pode usar 65% e tem que preservar 35%. É uma lei muito boa, uma lei muito restritiva, protege o meio ambiente. Entretanto, no Brasil, como tantas outras leis, Chico, essa lei não está sendo cumprida direito. Tem gente, e muita gente, né, mas essa muita gente é a minoria, menos de 1%, ainda insiste em praticar esse crime do desmatamento ilegal. E esse crime vem sendo combatido ano a ano, né, num esforço muito grande. Isso está causando um dano muito grande à imagem do Brasil, do agronegócio brasileiro, um dano ambiental e um dano que vai prejudicar, está prejudicando muito o nosso país. E os esforços para combater esse crime, Chico, estão sendo feitos e os resultados não estão sendo bons. Eu vou dar um exemplo lá do meu estado. Chico, sabe quanto que Mato Grosso investiu para combater esse crime do desmatamento ilegal nos últimos 4 anos? 180 milhões de reais. Então é muito dinheiro que está se empregando para combater um crime. O crime não está diminuindo, ele diminui um pouco, de repente aumenta de novo. Então isso significa que os instrumentos que nós temos hoje, que está sendo utilizado pelas leis brasileiras, não está funcionando bem. Nós aplicamos quase 9 bilhões de multa e as pessoas continuam fazendo.
Então, nós temos que mudar a nossa metodologia, usar uma nova técnica para combater esse velho problema. Senão, o que vai acontecer, Chico? Já está acontecendo. A Europa, os Estados Unidos, eles já estão colocando sanções a produtos brasileiros. Então, menos de 1% que pratica esse crime vai prejudicar 99% das pessoas. E aí eu faço uma comparação, Chico, né? A Constituição brasileira, no seu artigo 243, ela já tem esse mecanismo previsto do confisco e do perdimento de terra quando você planta maconha, produz cocaína numa propriedade rural. Pergunta a você, Chico, quantas fazendas foram confiscadas nos últimos 10 anos no Brasil porque alguém foi pego plantando maconha ou produzindo cocaína? Você sabe de alguma? Lembra de alguma? Provavelmente não. Se aconteceu, uma ou outra, dá para contar nos dedos das mãos. O que eu estou querendo dizer com isso, Chico? Que quando a pena é muito dura, as pessoas têm medo e não praticam o crime. Então, o desmatamento ilegal precisa ter uma pena muito dura e só vai perder a sua terra quem, consciente do problema, e isso é uma lei que vai ser debatida, não é apenas uma ideia, uma decisão que eu possa tomar lá no Mato Grosso ou qualquer governador tomar no seu estado. Você tem que ter uma PEC, uma emenda à Constituição, um amplo debate no Congresso, mas a partir desta lei publicada, se, obviamente, for esse o caminho, que no Brasil, Chico, tem que dizer o seguinte, nós brasileiros estamos muito acostumados a conviver com os problemas. Quando aparece uma medida boa que pode resolver o problema, as pessoas se assustam. Nós, brasileiros, parece que gostamos dos problemas e não gostamos das soluções. Eu garanto a você, pela minha convicção, que se nós tivermos a coragem de fazer isso, nós vamos resolver de vez o problema do desmatamento ilegal no Brasil. Ou nós fazemos isso, ou o mundo vai impor sanções pesadas que já estão acontecendo. Existe lá na Alemanha, na França, já está em construção para o parlamento aprovar lei que vai proibir comprar do Brasil de áreas com desmatamento. E aí não é só ilegal, não. Qualquer desmatamento, mesmo que esteja dentro da lei brasileira, eles não vão aceitar. Por quê? Porque nós somos muito tolerantes em aplicar a nossa própria lei e hoje crimes ambientais estão tendo grande repercussão no mundo inteiro. Então é mais ou menos isso, Chico, que nós estamos pensando e acredito que estamos fazendo aquilo que é melhor para o nosso Brasil, para o nosso Mato Grosso e principalmente para proteger a imagem e a nossa relação com os países com os quais nós desenvolvemos aí o comércio. E Mato Grosso exporta para muitos países do mundo e precisamos ter uma boa imagem. Governador, o senhor apoiou o atual presidente Jair Bolsonaro no segundo turno, né? Lula está tentando uma aproximação com o setor do agro, que é fortíssimo no estado do senhor. Como é que o senhor está vendo esse momento, né, de transição e o senhor acha isso viável de acontecer? Qual que é a avaliação que o senhor faz? Olha, Diego, é uma escolha, nós temos que reconhecer que a democracia é assim, né? Não importa se você ganha por 100 milhões de votos, 1 milhão de votos, por 10 votos, por 100 votos. O resultado oficial foi que o presidente Lula ganhou. Eu apoiei o presidente Lula, o presidente Bolsonaro, né? Gostaria que ele tivesse ganho, não por ele somente, mas por tudo que ele representa, por um conjunto de ideias que estão mais alinhadas comigo e com o estado que eu represento. Lá em Mato Grosso, ele teve 65% dos votos. Mas eu acho que as eleições acabou, existem alguns questionamentos, existem algumas pessoas descontentes, muitos estão manifestando esse descontentamento, isso tem que ser respeitado, desde que elas façam isso também, respeitando o direito de outras pessoas e não cerceando o direito de ninguém. E eu tenho dito isso, que democracia é o respeito a todo e qualquer tipo de manifestação, desde que ela não atente contra a vida de ninguém e muito menos contra o direito sagrado e constitucional de ir e vir que nós temos. Então eu vejo que o Brasil está passando por essa adaptação. Nós éramos um país que tinha um governo mais à esquerda, caminhou para um governo mais ao centro, veio um governo mais à direita, isso despertou a direita, vamos assim chamar, pessoas com pensamento mais à direita no Brasil, e
nós agora estamos dando um passo novamente para um centro-esquerda ou para uma esquerda. A gente vai ter que aprender a conviver com isso. O presidente Lula vai ter que ter muito cuidado, porque esse conjunto de população, não vou nem chamar de direita, mas que acordou, que surgiu, está com muita vontade de mostrar a sua força política, o seu descontentamento, né, com os atores políticos. Então, eu digo que todos nós políticos temos que andar muito na linha, porque senão vai sofrer, né, muita pressão popular, que o povo brasileiro descobriu a força que tem, e essa força não pode ser mostrada só na hora do voto. Essa força tem que ser mostrada, e a população está fazendo isso, está mostrando no cotidiano, no dia a dia, com manifestações que nós nunca tínhamos visto antes nesse país. Milhões de brasileiros iam à rua para apoiar um governo, para mostrar suas ideias. Então, qualquer governante, não só o presidente Lula, mas todos os governadores, prefeitos, políticos, vão ter que andar mais na linha, e eu fico muito feliz, porque isso é muito bom para o nosso Brasil. E sobre o agro, o senhor acredita que o agro pode, né, migrar, digamos assim, e apoiar o governo Lula? Olha, Diego, o agro brasileiro é um setor importante da nossa economia. Talvez seja hoje o grande setor da economia brasileira, primeiro porque ele é desenvolvido do Rio Grande do Sul ao Nordeste, do Espírito Santo até o Acre. Então, ele passa por todos os estados brasileiros, um com mais competências numa área, outros noutras. Eu tenho a honra de ser o governador do estado de Mato Grosso, me reelegi agora com quase 70% dos votos, e o meu estado é o líder do PIB agrícola do Brasil, cresce muito, vai crescer muito. E esse agronegócio tinha uma ligação, talvez, um pouco mais forte com o presidente Bolsonaro, por algumas ideias, pela segurança do campo que ele defendeu, né, por um lado mais liberal da economia brasileira, mas independente dos fatores que houveram, fato é, houve uma grande identificação do setor do agronegócio com o presidente Bolsonaro. Eu acho que vai depender muito do presidente Lula, da sabedoria dele, da capacidade dele de entender esse movimento, respeitar isso e trazer respostas concretas a esse importante setor da economia brasileira que tem salvado o Brasil nos últimos anos, talvez nas 2 últimas décadas, em termos de balança comercial. É um setor que tem muita capilaridade, não só no campo, todos esses estados, mas a indústria hoje brasileira, ela ainda consegue performar razoavelmente bem, porque esse setor ativa a compra de máquinas, de equipamentos, a indústria, né, metal-mecânica, de aço. Então, eu acho que o presidente, né, Lula vai ter que saber dialogar e, se quiser, com certeza vai poder, sim, mostrar por que veio e que ele vai governar para todos os brasileiros, inclusive para o agronegócio. Governador, eu acho que o presidente Lula deve seguir esse caminho que o senhor está dizendo aí, até porque nas outras administrações dele, ele teve um bom relacionamento com o agronegócio, né? E acho que isso vai se dar sim. Mas eu queria voltar às manifestações que o senhor falou, que disse que o povo acordou, né? Que desde que não seja uma manifestação, desde que seja pacífica... Chico, me desculpa, eu não estou conseguindo te escutar, Chico. Me desculpe interromper, eu não estou conseguindo te escutar. Eu queria saber do senhor, das manifestações, quando fazem reivindicações antidemocráticas, quando pedem a saída, a intervenção militar, que um governo que foi eleito democraticamente não seja empossado, mesmo sendo manifestação pacífica e mantendo o direito de ir e vir, isso é um atentado contra a democracia. Então, o fato de ser pacífico e manter o direito de ir e vir, o senhor acredita que só isso, se essa manifestação defende que um governo não seja empossado, um governo que ganhou nas urnas, e esse tipo de manifestação é legítima? Acho que não, né, governador? Chico, apesar de não ter ouvido muito bem, né, a internet não está me dando essa oportunidade aqui, eu peço desculpas, não sei se vocês também estão me ouvindo bem, mas, olha, Chico, democracia
ela pressupõe um direito de liberdade bastante amplo, é um conceito bastante amplo. Mas nesse direito de liberdade, ele não pode interferir no direito do outro, né? E no direito de ir e vir. E eu tenho dito e repito aqui agora que nós né, temos que respeitar, sim, essas manifestações. Temos que entender e respeitar. E aquela história, está na lei brasileira o aborto, Chico? Está previsto na lei brasileira o aborto? Não, não está. E tem gente que defende o aborto. Então, defender uma ideia, por mais que ela não esteja na lei, é uma ideia, porque qualquer lei pode ser mudada. A Constituição pode ser mudada. Então, as pessoas podem, sim, ao meu ver, defender as suas ideias, desde que faça sem ameaçar a vida de ninguém e sem cercear o direito constitucional de ir e vir. Tem ideias absurdas que as pessoas falam por aí, ao meu ver, são absurdas, mas, de repente, não é absurda para outras pessoas. Então, eu não concordo com isso, porém, tem gente que concorda. Então, dizer isso, expressar isso livremente, respeitosamente, pacificamente, isso não é um problema. Isso não é um problema, ao meu ver, e não pode ser ao ver de um país que é democrático. Você tem que ter tolerância. E que vale é a maioria. Já pensou se a maioria do povo brasileiro, a grande maioria do povo, quiser, então, um regime militar de volta? Eu tenho certeza que não é isso. Só estou dando isso como exemplo. Seria, então, legítimo que esse povo assim o decidisse. Mas não é isso. Eu vejo que tem lá um grupo menor de pessoas fazendo essas manifestações. Na maioria dos lugares, ele é pacífica, ele é ordeira, são mulheres, são mães de família, são crianças, são jovens, são pessoas que trabalham, que produzem, que estão ali, né, manifestando algo que eu, particularmente, não concordo. Mas eu acho que nós temos que respeitar essas pessoas e esses brasileiros. Governador, acontece que muitas pessoas pedem exatamente uma intervenção federal, uma manutenção de Bolsonaro no poder com uma intervenção militar. Elas estão na frente dos quartéis e isso é um atentado contra a Constituição, né? É um crime. Então, igual, por exemplo, imagina o senhor, né? São pessoas que praticam racismo, por exemplo. E aí o senhor não concorda e aí as pessoas podem praticar porque é liberdade de expressão? Não, é um crime. E assim como pedir um golpe de Estado, pedir intervenção militar também é um crime, não se enquadra aí na liberdade de expressão. Mas tudo bem, entendi a tua avaliação, não sei se o senhor quer concluir. Quero agradecer a sua participação aqui com a gente no UOL News, desejar uma ótima noite, bom retorno aqui ao Brasil também. Tá ótimo. Eu que agradeço, Diego, agradeço, Chico, a oportunidade de falarmos aí, né, sobre, acho que, alguns temas importantes aí. Muito obrigado, uma boa tarde para vocês e desculpa aí, eu tive muita dificuldade, a internet aqui do Cairo, infelizmente, não é das melhores. Agradeço, uma boa noite, uma boa tarde a todos vocês, uma boa noite a todos nós que estamos por aqui. Um abraço. Obrigado, governador, um abraço para o senhor também. Bom, Chico, acabando a COP27, o presidente Lula, né, ele teve a última reunião no Egito, vai deixar